Boa noite, Igreja de Ariston. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico e hoje nós vamos estudar sobre a questão da lei de Moisés, que está no capítulo 5, dos versículos 17 a 20. A lei na perspectiva do Sermão do Monte, a lei na visão de Jesus. O que é a lei agora para esse novo momento com Jesus? Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e vocês podem também fazer essa leitura em casa, junto com os seus familiares, e refletir sobre esse assunto, não só pelo que você está vendo no vídeo, mas também fomentando as ideias entre vocês, o que vocês também pensam sobre esse texto. A lei de Moisés, versículo 17 do capítulo 5. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar um sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vamos fazer uma oração? Que Deus possa estar trazendo esse sentido novo da lei para os nossos corações. Que nós possamos pensar sobre o que é esse texto que diz ensinar ao outro através do que a gente faz ou no cumprimento da lei. Que a Igreja de Ariston, bem como todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, possam pensar sobre essa questão do que você pode ensinar ao outro através da lei. A lei que está aqui. Mas pense também no que são normas importantes na vida diária que você pode também ensinar às outras pessoas, que são valores fundamentais para bons relacionamentos. E que Deus possa estar ampliando o seu entendimento sobre a questão desse novo sentido que Jesus veio dar para a lei. E que a sua família seja abençoada com essas palavras e com esses ensinamentos. E que todos estejam muito bem e passando por esse momento de pandemia, de isolamento social, com espírito de esperança, gratidão e generosidade por tudo que Deus tem feito para com vocês e também de solidariedade com aqueles que sofrem. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O sentido da lei, capítulo 5, 17, diz, que Deus, Jesus, trouxe um sentido completo para a lei. E aí a gente pode ver assim, o que seria incompleto? Completo está ligado a inteiro, completo está ligado à integralidade, completo está ligado a pleno. E isso tudo traz um sentido diferenciado do que era a lei antes. E aí, o que é inteiro? O que é ser inteiro? É algo que não se parte, não é? Você pode dizer assim, mas isso é óbvio. Mas a interioridade, ela vem de dentro da profundidade do ser humano. A plenitude das ações, ou a plenitude do pensamento, ou a plenitude do que eu faço com algo que está diante de mim, é algo que também mexe comigo no meu interior. Pleno, que vem de dentro, que é completo. E a integralidade, ela está ligada
a nossa capacidade de relacionar o que é externo do que ao interno, o que é incompleto ao completo. Então, quando a gente diz integral, algo que abrange muitos aspectos da vida, e não só da vida, mas também das nossas ações, nos nossos dias, do nosso cotidiano, das nossas leituras, do nosso pensamento. Quando dizemos que é integral, é porque abrange mais do que aquilo que é completo. Algo pode ser completo, por exemplo, eu completei um exercício, mas ele não me atingiu no sentido de ser integral até o ser humano. Integral, completude de tudo que abrange aquele exercício ou aquela ação. E aí Jesus veio trazer esse sentido da integralidade, não uma lei externa, uma lei que esteja fora de mim, mas uma lei que também está dentro de mim, que eu faço porque entendo o que estou fazendo e aquilo que eu estou fazendo tem, de uma certa maneira, ações prazerosas e ações edificantes, não só para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor, ou para aquele que está mais próximo de mim. Então, esse sentido completo da lei, ela vai atingir, ou seja, ela vai em direção ao ser humano também, de fazer aquilo, mas compreendendo o que está fazendo de fato. E aí Jesus diz, né, que essa lei, ela está ligada a uma nova aliança. E essa nova aliança, ela foi realizada ali na cruz por Jesus. A antiga aliança estava ligada à lei e aos profetas. E a nova aliança, ela está diretamente ligada ou diretamente vinda, manifestada pelo poder de Cristo através da sua morte na cruz e através também da celebração que nós celebramos a Eucaristia, ou seja, a ceia. Então, essa nova aliança, ela vem dessa cosmovisão, desse novo Gênese depois que se dá a partir da ressurreição de Jesus. Uma nova aliança em que o cordeiro não é mais um carneiro, não é mais um carneiro que é imolado e seu sangue é aspergido, mas agora esse é o cordeiro pascal, que é Cristo, que dá esse novo sentido, né? Ele mesmo se deu por nós. E aí nós temos agora uma nova aliança, uma aliança concretizada no próprio Filho de Deus. E nós temos a concretude dessa aliança na Eucaristia, na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu por nós, ele faz tudo isso acontecer, essa nova aliança, esse novo Gênesis, essa nova época em que os seres humanos vão ter agora acesso direto ao Deus, direto a Jesus. E aí nós vemos que se existia, se diz uma nova aliança, é porque existia uma aliança antiga. Então vamos fazer a leitura dessa aliança antiga no livro de Hebreus 8, 13. Hebreus 8, 13 diz assim: e quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então nós estamos vendo, né, que aquele cordeiro que era imolado, ele já nem nós sabemos que é por conta da história, mas não existe mais essa prática. Mas Jesus foi imolado para que nós pudéssemos ter acesso a essa nova aliança, esse novo pacto com ele. E continuando sobre o sentido ainda desta lei, que Deus veio dar para o sentido completo. Ao mesmo tempo que Jesus ele mudou a verdade da lei e os mandamentos, ele não inutilizou. Ele não disse que essa lei não tem mais valor, mas, pelo contrário,
continuam esses mandamentos sendo santos, justos e bons. E a gente vai encontrar uma referência para apoiar essa tese, essa ideia, no livro de Romanos 7,12. Romanos 7,12. Texto de Romanos 7,12 diz assim: assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e bom. Então, a lei e os 10 mandamentos que foi dado a Moisés por Deus e está lá no Êxodo, no livro do Êxodo, ele não deixou de ser útil, santo e bom para o ser humano. Porém, ele tem um novo sentido, não o sentido de uma prática externa, mas um sentido de uma prática que está ligada também ao meu desejo de obedecer a Deus, ao meu desejo de cumprir o que Deus gostaria que eu cumprisse diante dos seus mandamentos. E aí a gente vai ver, né, que a lei, o sentido da lei também, ele não está mais ligado à lei pela lei, o que a gente chama de legalismo, normas, regras, sem sentido, sem significado, sem uma alegria nessa prática. E aí nós vamos ver que os escribas e os fariseus, eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham essa percepção de obedecer à lei por uma paixão à vida, mas ele tinha uma determinação de obedecer à lei por uma paixão ao cumprimento da lei. E isso para eles era um fantástico. Nós vamos ver nos estudos que vocês já tiveram do livro de Marcos e outros e conhecimentos que vocês já têm do Novo Testamento e da história que envolve todos os evangelhos sinóticos, a gente vai ver que os escribas, eles tinham muito prazer em mostrar que estavam cumprindo a lei, é como se estivesse limpando uma mesa, entendeu? Algo que era superficial, que não tinha um sentido interior, até porque a prática deles, no sentido de estar obedecendo a Deus de uma forma integral, como diz o texto, né? Que Jesus veio dar um sentido completo à lei. Eles não faziam isso, eles praticavam aquilo para mostrar que eram santos, que eram para mostrar. Sempre a ideia deles era essa, mostrar, aparecer, ter uma aparência. E Jesus condena essa aparência dos mandamentos. Quando você faz alguma coisa só para mostrar alguém que está fazendo, mas não porque você tem essa relação interior com Deus, essa relação com o Espírito Santo, então aquilo não tem nenhum valor. Ou você faz porque acostumou a fazer, ou você faz porque não tem outra coisa para fazer e você pratica a lei, pratica normas para que seja visível e muitas vezes até que sejamos aplaudidos por essas práticas. Então você pode encontrar esses recursos também se você ler o texto completo de Romanos 7. Romanos 7, ele vai falar tudo sobre a lei, muito interessante essa exposição do apóstolo Paulo sobre a questão da lei. Convido você a fazer essa leitura completa do capítulo. E aí a lei como legalismo, por exemplo, os escribas e os fariseus, eles tinham 248 mandamentos e 365 proibições, das quais eles não faziam quase nada. Então, existiam essas proibições, existiam esses mandamentos, mas estavam ali naquele livro fechado, porque a vida prática deles era tinha outra dinâmica. E isso é que Jesus veio chamar a nossa atenção. E continuando, eles
também não desejavam cumprir aquelas regras. Você já viu aquelas regras que às vezes são efetuadas ou então são determinadas ou baixadas para se cumprir um sistema, mas que aqueles que criam aquelas leis e aqueles que criam aquele sistema, eles não cumprem? Geralmente, o cumprimento das leis é só para alguns. E era isso também que acontecia entre os escribas e fariseus da época de Jesus, quando ele estava lá em Jerusalém, na Galileia. E também a gente vai ver que em vários campos atuais a gente percebe a questão da lei. Por exemplo, no campo jurídico, a lei é reforçada, no campo jurídico, certo? A lei é reforçada ou talvez desmistificada ou talvez tirada a beleza da lei por conta da burocracia. Eu estava lendo sobre essa questão recentemente, eu vi no Facebook é, um- uma notícia de que uma pessoa tinha sido presa, era inocente, mas ainda estava presa, mesmo todo mundo sabendo no judiciário que ela era inocente, mas ela ainda estava presa por conta da burocracia do sistema judicial. E aí eu fui ler mais algumas questões sobre essa questão da burocracia do judiciário, e eu vi que em 2013, uma notícia, né, no Google, as injustiças da justiça brasileira. Aí ele diz assim, ó, erros e descasos em processos criminais levam à prisão de inocente por até 2 décadas. Sabe o que são 2 décadas? 20 anos. Então, pessoas às vezes ficam presas durante 20 anos por conta da burocracia do processo, da burocracia do sistema. Mas aí eu fui também ler atualmente como é que o que está acontecendo, e no mês de abril temos uma também no Google, um texto falando que é abril de 2020, que diz que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirma que, pela emergência sanitária atualmente, o Judiciário faz uma análise mais criteriosa dos dados dos presos, dando liberdade ao número maior de pessoas imediatamente. E segundo um defensor público, ele diz que foi preciso acontecer o que está acontecendo agora na pandemia, que as questões de higiene sanitária, de evitar aglomeração de pessoas para não multiplicar o vírus, não expandir o vírus, foi preciso que chegasse a esse índice que era o que sempre deveria haver. Então, a gente está vendo que existe isso mesmo, a burocracia da lei. A burocracia da lei, ela impede a justiça. E nós sabemos que Jesus, ele também foi vítima dessa burocracia, dessa lei, né, que quer que se pratique a lei, independente de você estar diante de um ser humano que precise. E Jesus sempre priorizou o ser humano e foi condenado porque estava dando sentido completo para a lei. E continuando no aspecto psicológico, essa lei, quando ela é realmente rigorosamente praticada, ela revela a expressão rígida da mente, uma expressão rígida do psique. E também fala sobre uma restrição do pensamento, da imaginação e insegurança. Então, na questão psicológica, geralmente as pessoas que são muito ligadas à prática da lei, mas uma lei superficial, sem essa interioridade, sem esse prazer de estar servindo a Cristo, ela é uma pessoa insegura. E continuando, que essa insegurança a essa liberdade de cumprir a lei, de cumprir os mandamentos de Jesus, com liberdade de ser, também passa pela desconfiança de si mesmo, a desconfiança do outro e para o outro. Então, vocês estão vendo que
essa integralidade que Jesus estava falando, ela também passa pelo que eu sou. E aí, no campo religioso, é, essa lei que quer ser mais santa e justa do que o próprio Deus, né? Então, a gente sabe que é isso. Tem pessoas que criam leis que nem estão na Bíblia para que os outros sigam, principalmente algumas leis de usos e costumes. São determinações humanas que obrigam as pessoas a praticarem como sendo símbolo de santidade, mas que são regras de pessoas que querem manter um padrão de estilo da sua religiosidade. E continuando, nós vamos ver que esses que querem ser mais santos do que Deus, eles esqueceram da misericórdia que nos cura. E a gente viu, né, que a quem são a luz e o sal do mundo, quem é sal e luz do mundo. Nós vemos que os misericordiosos, aqueles que realmente fazem porque estão sentindo, que têm compaixão do outro. E é preciso que exista uma compaixão na lei. Você viu o exemplo que eu trouxe hoje, que o judiciário está sendo mais criterioso, porque eles foram obrigados a fazer isso, mas que existe um segmento também do judiciário que são compadecidos dessas pessoas que às vezes são pobres e não têm como pagar um advogado e não cometeram também muitas vezes crime nenhum, foram pegos por engano e estão presos. E tem muitas pessoas que têm misericórdia em todos os âmbitos, em todos os segmentos da sociedade, pessoas se levantam para serem misericordiosas umas com as outras. E essa lei que tem misericórdia e que é também uma lei que cura, ela nos aproxima de Deus e do próximo, ou seja, ela é relacional. E a gente vai ver um texto em Colossenses 2, 20 a 23, que diz o seguinte: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nestas coisas, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, na verdade, é isso que Jesus está se reportando, a essa questão dessa exigência anterior, mas o seu interior está contaminado. E aí, a lei ela também serve para disciplinar a velha natureza, e foi isso que Jesus fez na cruz. Ele, na cruz, assumiu todos os nossos pecados, ele assumiu a nossa natureza humana pecaminosa, e lá ele nos libertou. Em Romanos, você pode ler também em casa, mais uma vez, esse capítulo todo de Romanos 7, de 1 a 8:1. Você vai ver como é interessante falando o apóstolo Paulo colocando sobre a questão da aparência da lei. A lei serve como uma babá. Então, como é que uma babá funciona? Ou seja, o trabalho a funcionalidade de uma babá. Ela funciona, ela age enquanto os pais não estão em casa, então elas cuidam dos filhos. Mas quando o pai chega, a babá, ela já não tem mais aquela função. A função dela agora é exercida por um ser superior, no sentido de
integralidade com o filho, de proteção, de todos os sentidos, inclusive da lei e da função materna. Então, a função da babá, ela fica aquém da função dos pais e ela perde o sentido. Então, essa lei que ela é mecânica, essa lei que ela não nos leva a lugar nenhum, ela é comparada a essa, uma lei que é provisória, uma lei que nos ajudou até certo ponto, mas agora ela perdeu sua utilidade, chegando o Pai através de seu Filho e nos libertou da obrigatoriedade da prática aparente da lei. E foi mais além, né? Que nós agora temos essa responsabilidade, ou esse, não só responsabilidade, mas essa vontade, né? Esse desejo de servir a Deus e de cumprir os seus mandamentos por amor ao cumprimento e por querer seguir aos ensinamentos e a obediência a Cristo. E aí Gálatas 4:9 também vai falar sobre essa questão. O livro de Gálatas 4:9, nós vamos ver. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhecem, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravo deles outra vez? Por que você quer? O apóstolo Paulo falando aos Gálatas, né? Porque a questão dos Gálatas é a questão da liberdade. E Deus nos dá essa liberdade de cumprir a lei, não porque nós somos obrigados ou obrigadas, mas porque nós amamos servir a Deus e obedecer. E continuando, a lei, ela leva à morte. Então, você pode encontrar também esse texto em João 8. Você vai ver que a lei leva à morte, mas o amor a Jesus salva vidas. Então, nós vemos também no livro de João e em outros evangelhos tantos exemplos que Jesus, com seu amor, salvou tantas vidas. E esse texto aqui é da mulher adúltera, que foi pega em adultério. Mas Deus, a lei queria matá-la, queria matar a mulher através da pedra, né? Apedrejar aquela mulher, a sua sentença de morte. Mas Jesus, com seu amor, salvou a vida dela. Então, a obediência à lei, ela leva à morte, mas o amor, a misericórdia, ela salva vidas, ela cura vidas. A lei não traz descansos. Nós vamos ver esse texto em Isaías 28:12. Isaías 28:12, que nós vemos que a lei, ela não traz descanso. A lei, ela nos torna, ela é pesada, e quando você faz tudo por lei, você fica estressado, né? Você entra muitas vezes em depressão, porque existe uma contradição entre o que você é interiormente com o que você faz. E isso, com certeza, incomoda muito os seres humanos que querem realmente ser íntegros, querem serem íntegros diante de Deus e de Cristo. Então, Mateus 28:12 diz assim: há tempo eu disse a vocês, Deus lhe dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Então, o povo hebreu naquela época, eles não se preocuparam com isso. Eles começaram a praticar a lei sem ouvir o que Deus queria deles. E continuando, nós vamos ver também Mateus 11:28-30. Mateus 11:28-30, que nós vamos ver sobre a questão, esse texto é muito conhecido, e nós vamos ver sobre essa questão
da prática da lei. Mateus 11, 28 a 30. E diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados. Você viu, né, que Deus lá em Isaías, ele queria dar descanso e as pessoas não aceitaram. E aqui ele diz, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e carregados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho no coração humildade, e vocês encontrarão descanso. Então, Jesus está mostrando isso. Não fique só ligado em praticar as suas, a carga da lei. Procure descansar nele. Tire toda a ansiedade, toda a angústia. Se entregue, confie. Confiar não é fácil, tá vendo? Aqui está um texto que fala bem sobre essa relação de confiar em Deus. Quem confia, descansa e aprende de Jesus, que é bondoso e tem um coração humilde, e encontrará descanso. Então, Jesus está te convidando para encontrar descanso nele. E continuando, a lei não traz descanso, só aumenta o peso e a carga. Por exemplo, os fariseus, eles tinham, parece que uma fixação de estar perseguindo Jesus e olhando tudo que ele fazia. Claro, né, eles queriam pegar Jesus em uma falta para condená-lo. E eles não tiveram nenhuma, né, mas condenaram a si mesmo. Mas o que foi que aconteceu? Em Mateus 12, de 1 a 2, você vai encontrar que os fariseus, eles acusavam os discípulos por apanharem grãos no sábado, que era contra quem? Contra a lei. E também Jesus foi acusado quando ele curou um homem de mão ressequida no templo. Você vai encontrar essa história, essa parábola, essa história em Mateus 12, de 9 a 14. Jesus curou uma pessoa no templo no sábado. E aí ele pergunta, é contra a lei curar no sábado? E era contra a lei. Então, se você tivesse alguém que tivesse passando mal e fosse morrer naquele momento, pela lei você não podia curá-la e ela ia morrer. Então, é essa lei que traz morte, viu? No texto da mulher adúltera, que foi pegada em adultério, é a lei que traz morte. E que as pessoas, sem pensar, sem questionar, sem ter um senso crítico, nem um senso de amor, elas matam, porque elas querem cumprir a lei, que a lei está acima do amor. Mas não é isso que Jesus traz. Jesus vem dizendo que a lei, o que é lei é o amor. Então, o amor está acima da lei, e o amor salva vidas. E pratique esse amor, essa lei dentro da sua família. Uma vida cristã relacional, que você não precisa ser inseguro, não precisa ter medo de ser você, de ser quem Deus é, Deus quer que você seja, porque Deus também te conhece e está te vendo. Um abraço para você e que a sua família esteja bem durante todo esse tempo, de todas as famílias que estão nos ouvindo, e que este vídeo possa alcançar. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.